nesse RN Acontece Especial. Eu já estou ao meu lado com a senadora da República, Fátima Bezerra. Boa tarde, muito bem-vinda, senadora. Boa tarde, Ana Ruth. Prazer estar aqui mais uma vez na Band e participando do seu programa. Senadora, vamos começar essa nossa conversa especial, exclusiva, falando sobre a crise política e a relação com a crise econômica. Elas se cruzam, mas quem gerou o quê, senadora? A crise política gerou o agravamento da crise econômica ou foi a crise econômica que levou ao tensionamento nas relações políticas? Foi a crise política que agravou exatamente a crise no campo da economia. Não tenhamos nenhuma dúvida disso, nenhuma mesmo. Na verdade, o quadro do ponto de vista da economia do país, ele se agravou muito mais em função exatamente da crise política que o país enfrentou nesse ano, que trouxe, Ana Ruth, uma série de instabilidade do ponto de vista da sua governabilidade. Infelizmente, né, o Brasil todo tem acompanhado uma oposição que não soube perder. O fato é que a oposição, né, sai da derrota das urnas em 2014 inconformada e passou o ano de 2015 apostando no quanto pior, melhor, seja através da sua ação político-parlamentar no âmbito congressual, seja quando se associou ao então ainda presidente da Câmara, infelizmente, o seu Eduardo Cunha, né? Um homem, né, que hoje está aí debaixo de denúncias gravíssimas, mas gravíssimas mesmo. A oposição ainda por cima se associou ao ainda presidente da Câmara, apostou, né, na operação do impeachment, mesmo à revelia da Constituição, porque o impeachment é um dispositivo legal, todos nós sabemos disso, está previsto na Constituição, está, mas o impeachment, para acontecer, precisa ter embasamento legal, ele precisa ter embasamento jurídico. E o pedido de impeachment com relação à presidenta Dilma não tem absolutamente, né, nenhuma solidez do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista legal, etc, etc. Mas a oposição não queria saber disso, né? Ela inconformada com a derrota, ela apostou no quanto pior, melhor, colocando em risco, inclusive, a própria democracia, que nos custou tanto, né? Enfim, a democracia, e ao lado do senhor Eduardo Cunha, né, causou, ou seja, causou um clima de instabilidade tão forte no nosso país, que sem dúvida nenhuma agravou e muito, né, o quadro da economia. Claro que a economia também se ressente ainda dos efeitos de uma crise no plano internacional que começou desde 2008. Eu também aqui não vou desconhecer que o governo, nos anos de 2013, 2014, eventualmente possa ter cometido alguns erros do ponto de vista de dosagem, por exemplo, talvez a desoneração excessiva, a desoneração tributária. Mas o fato é que os analistas econômicos e políticos desse país, isentos, né, todos eles reconhecem que a ação política irresponsável, né, da oposição no Brasil, capitaneada pelo PSDB, ao apostar no quanto pior, melhor, complicou e muito o quadro da economia no nosso país. Senadora, mas quem está com a caneta, quem está sentada como presidente da República é a presidente Dilma Rousseff. No momento em que a senhora traz ou acredita à oposição essa responsabilidade da crise política ter afetado tão gravemente a crise econômica, então não faltou pulso e a própria presidente da República se apropriar do poder que ela tem para trazer o norte, de acalmar os ânimos e colocar o país em um novo rumo, ou continuar naquele rumo que ela traçou em 2014? Veja bem, Ana Ruth, claro que primeiro, volto a dizer, no plano da economia, o Brasil não é uma ilha, né? O Brasil não é uma ilha e
Só agora é que o Brasil vem a sofrer fortemente os efeitos da crise num plano internacional que começou exatamente lá nos idos de 2008. Para se ter uma ideia, por exemplo, né, o barril de petróleo que era cotado a mais de $100. Chegou a 138 Chegou a 138 dólares, né? O barril de petróleo hoje está cotado a menos de $40. A queda das commodities, que isso também, né, prejudicou muito os países emergentes, como o Brasil, etc, etc. Mas o que é importante aqui a gente também resgatar é que, em meio a tudo isso, eu acho que o governo tem o mérito de ter feito o esforço que fez para garantir as políticas de inclusão social, né? Isso não foi afetado de maneira nenhuma, porque é um governo que tem sensibilidade, que tem compromisso com a população. Agora, veja bem, nós tivemos uma eleição que foi muito polarizada, né? A oposição cresceu do ponto de vista eleitoral, de votos. E, infelizmente, volto a dizer, essa oposição não teve a grandeza, está entendendo, de respeitar o resultado das urnas, né? Você veja bem, a Argentina, a oposição estava lá, ausente do poder há não sei quantos anos, né? Voltou agora. E o que foi que a presidente Cristina Kirchner fez? Respeitou a decisão, ou seja, o veredicto das urnas, que é o povo ir às urnas e exatamente escolher. Até porque a alternância do poder, num chamado regime democrático, é saudável, faz parte da democracia. Agora, a alternância do poder se der pela via do voto, pela via da urna, não pela via de tapetão, né, ou enfim, mudar a regra do jogo, que foi o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer é que essa eleição foi muito polarizada, e a oposição, de maneira oportunista, desesperada, com a quarta derrota, obcecada, está entendendo, com a ideia do poder pelo poder, ela jogou pesado. Ela jogou pesado, e aí, quando você diz, mas não faltou o controle da presidenta, o que faltou? Faltou foi, inclusive, a presidenta contar com a base político-parlamentar no âmbito congressual confiável, né? Sólida. Infelizmente, a presidenta não contou com isso. Ela errou no momento da escolha dos aliados? Não, eu acho que o que precisa é esse modelo de coalizão, ele está falido. Eu concordo com os analistas que colocam que esse modelo de coalizão, de sustentação político-parlamentar, o chamado presidencialismo de coalizão, está falido. Está falido. Eu acho que o governo, se Deus quiser, superado o impeachment, que vai ser superado, isso o impeachment morreu, porque a população brasileira, mais uma vez, deu uma lição de sabedoria, de maturidade, né? Uma coisa, erros do governo, ou críticas ao governo, ao Congresso. Outra coisa é a democracia. A democracia precisa ser preservada, precisa ser zelada com muito carinho. E foi isso que a população fez ao ir às ruas no dia 16. E os mais variados segmentos organizados da sociedade civil brasileira, né, têm assumido essa posição. Olha, democracia é algo muito sério. Então, eu acho que o impeachment não chegará nem ao Senado. O impeachment morreu. O que nós temos agora que pensar é o pós-impeachment, ou seja, a governabilidade. E aí, lhe respondendo agora, eu acho que o governo deve trabalhar uma base político-parlamentar menor, né, porém confiável, uma base político menor, com partidos que tenham, está entendendo, um pouco mais de afinidade do ponto de vista programático, do ponto de vista político. Eu estou muito confiante nisso. Eu acho que isso já está em curso. Não adianta, quer dizer, o governo de repente tem aquela basona enorme, quase 400 parlamentares que davam sustentação ao governo, uma base de sustentação político-parlamentar alimentada muito pelo sentimento do fisiologismo, e deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, assim, Ana, eu penso que é isso, né? Com pé no chão, né? Claro que eu não estou aqui dizendo que as ameaças do ponto de vista da direita cessaram. Não cessaram de maneira nenhuma. Agora que o clima do impeachment arrefeceu completamente, arrefeceu. Até porque a população também é muito sábia. Quer dizer, de repente ela fica se perguntando, meu Deus, está aí as investigações em curso. Operação Lava Jato, operação disso, daquilo. Está aí a quantidade
de delações em curso. Quantas delações têm sido feitas? Pergunto eu a você, pergunto aos telespectadores. Em qual dessas delações apareceu alguma acusação grave contra a presidenta Dilma? Nenhuma. Enquanto isso, o homem que, infelizmente, né, para vergonha do Brasil, está ainda à frente de uma instituição como a Câmara dos Deputados, infelizmente esse homem, que num gesto puramente de vingança, autoriza a abertura do processo de impeachment da presidenta, enquanto ela tem uma vida limpa, mãos limpas, uma mulher honrada, honesta, não tem nada que macule a vida dessa mulher, do ponto de vista da sua conduta ética, do ponto de vista da sua conduta pessoal. Pelo contrário, é no governo dela que esse país está sendo passado a limpo. Enquanto isso, Ana, desculpe, enquanto isso, o presidente da Câmara, repito, está aí respondendo a processo disciplinar por quebra de decoro no Conselho de Ética, está aí respondendo a denúncias gravíssimas da Procuradoria-Geral da República, é denúncia de desvio de recursos para o exterior, é ocultação de bens, né, é formação de quadrilha. E, como se não bastasse tudo isso, a oposição se associa a esse homem e queria, na marra, né, enfim, promoveu o afastamento da presidenta, né, rasgando a própria Constituição. Mas eu, portanto, digo a você, eu acho que o impeachment morreu, ele vai ser enterrado na Câmara dos Deputados, porque ele será arquivado lá na Câmara. E, se Deus quiser, vamos entrar em 2016, né, não só com muita esperança, mas com muita confiança, que a presidenta Dilma reúna as condições necessárias para a gente reverter esse quadro na economia. Senadora, nessa entrevista especial, quero continuar ainda falando um pouquinho mais sobre o cenário nacional. A senhora disse há pouco que o clima de impeachment arrefeceu. A senhora não está sendo um pouco otimista demais no momento em que há um relatório do Tribunal de Contas da União pela reprovação das contas da presidente Dilma Rousseff, no momento em que os índices de aprovação do governo federal, os números foram revelados há pouco, estão em 9%. No momento em que o próprio povo brasileiro, a senhora de convir comigo, que aquele cenário traçado e exposto pela presidente Dilma Rousseff na campanha de 2014, com uma inflação de 6,5%, com uma meta de 4,5%, ele é bem diferente de um quadro posto hoje de presente, com uma inflação de 10,8%, com índice de desemprego muito grande. Arrefeceu mesmo o clima, senadora? Não, arrefeceu, Ana, porque assim, veja bem, não dá pra gente brincar com a democracia, né? Porque o afastamento de um gestor, no caso de um presidente da República, ele não pode se dar por crise de impopularidade. Se fosse assim, Fernando Henrique não tinha terminado o segundo mandato dele. O PSDB, no segundo mandato dele, entregou o governo ao presidente Lula com um índice de desemprego superior, mas muito superior ao que nós temos hoje. Com inflação, estava na casa dos 13%, né? O sucateamento do Estado brasileiro, mas nem por isso ele foi empichado, ele foi eleito pelo povo, tinha o direito de terminar o mandato dele. Então, veja bem, essa questão do afastamento de um gestor tem que ser visto, né, com muito cuidado, com muita seriedade. Por isso que o impeachment, a despeito de ser um dispositivo constitucional, mas a própria Constituição exige que você tenha critérios muito definidos, né, que justifiquem, portanto, o processo de impedimento, o processo de impeachment. Qual é essa exigência? É o presidente ter cometido crime de responsabilidade direta. Isso não existe com relação à presidenta Dilma. Até os adversários reconhecem isso. Tanto reconhecem que foram em busca de quê? Das chamadas pedaladas fiscais. Ora, meu Deus, o que são pedaladas fiscais? Pedaladas fiscais são operações contábeis, meus caros telespectadores, que todos os governos fizeram, Fernando Henrique, Lula, Dilma, os governos estaduais fazem, os governos municipais fazem. O que são essas operações contábeis? São o arranjo institucional que os governos fazem no final do ano para poder fechar as contas. E no caso da presidenta Dilma, pasme, o que eles chamam de pedaladas fiscais foi feito para garantir, tá entendendo, que o povo mais pobre não sofresse com relação ao atraso do pagamento do Bolsa Família.
família. A pedalada que ele chama foi feito para que nós garantíssemos o Minha Casa Minha Vida em curso, as obras que já estavam em curso, ou seja, as pedaladas que ele chama não foi nenhum gesto da presidenta Dilma para botar dinheiro dela no bolso, não. Nem para os familiares dela, a exemplo do presidente da Câmara. Foram operações contábeis que os governos municipais, estaduais, os governos federais, todos fizeram, né, para ajustar as contas públicas. Segundo, o Senado, o Congresso Nacional, aprovou a questão da revisão da meta fiscal, você acompanhou, que regulariza essa situação. Terceiro, interessante que todos fizeram, mas nunca nenhum deles teve a conta reprovada no âmbito do TCU, que nós respeitamos. Quarto, quem dá a palavra final sobre isso não é o TCU. O Tribunal de Contas da União, assim como os Tribunais de Contas do Estado, são órgãos de caráter auxiliar. Eles apenas indicam, né? Eles, enfim, fazem o estudo e eles tomam uma posição e indicam. Quem decide é o Congresso Nacional. As contas, pela primeira vez, reprovadas pelo TCU, sob argumentos que os governos anteriores, inclusive, usavam, essas contas reprovadas pelo TCU, vale dizer, estão no Congresso Nacional para serem apreciadas, e vale dizer ainda que o relator, o senador Arcigo Katz, já deu o seu parecer e deu o parecer contrariando o Tribunal de Contas da União. Um parecer sensato. Ele não viu crime de responsabilidade nenhuma lá dentro, até porque as coisas foram sanadas, foi aprovada a revisão da meta, e ele deu um parecer pela aprovação dessas contas com ressalvas. Então, acho, Ana, que, veja bem, né, não estou aqui de maneira nenhuma querendo passar a ideia que nós vamos, de repente, não ficar vigilantes. A sociedade continua mobilizada, continua vigilante, né, nas ruas, porque, repito, nós não vamos de maneira nenhuma permitir, nós não vamos nos omitir jamais, diante de qualquer tentativa de golpe, de ameaça à democracia. Então, nós continuaremos muito vigilantes. É evidente que, né, a direita continua sonhando com isso ainda, mas eu não acredito de maneira nenhuma, não acreditei no passado, nem acredito no presente e nem acredito no futuro que o processo de impeachment prospere. Por todas essas razões que aqui coloquei. Segundo, ainda também acrescentar, você fala, não, mas a presidenta está enfrentando problemas de impopularidade. Tá, é fato, né? Tem o quadro da economia, mas também tudo isso não pode ser motivo para você arrastar a força, rasgando a Constituição, arrastar um gestor, arrastar uma presidenta da República com todas as consequências que isso exatamente possa trazer, né? Então, precisa a gente entender que o país tem regras, né, que nós temos uma democracia, que ela precisa ser preservada, que ela precisa ser respeitada. A oposição quer nos derrotar, se prepare, tem eleições em 2016, tem eleições em 2018. Apresenta um projeto bom, convincente para a população. Se a população aderir às ideias deles, então a população é quem vai decidir. Por fim, Ana, eu também quero aqui colocar da minha, não só esperança, mas a minha expectativa de que, ao contrário do que essas avagorentas, esses urubus oportunistas da oposição pregam todo dia, que é apostando no caos, eu quero dizer para você que eu tenho muita confiança de que esse quadro da economia vai ser debelado muito mais rápido do que a gente pensa. E só rapidinho, por que eu falo nisso? Porque, inclusive, já começou, Levi foi embora. Levi foi embora, mais do que Levi ter ido embora. A expectativa que nós temos agora é de mudança do ponto de vista do rumo e do conteúdo da política econômica, né? Ou seja, está na hora, está entendendo, da gente parar com essa história de subir a taxa de juros. Está na hora da gente parar com essa história, né, do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal, né? Está na hora da gente ousar, como foi feito inclusive em 2008, quando começou aquela crise, 2009, 2010, o presidente Lula lançou o PA,
o PAC, aliás, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, o que nós esperamos agora é que, claro, sem descuidar com a relação à questão do controle das contas públicas, a questão do ajuste fiscal, mas o que se espera agora é ousadia com responsabilidade, ou seja, incentivo ao crédito, estímulo ao crédito, para que a gente preserve o emprego, para que a gente preserve o poder de compra, como ela fez ontem. Gesto ousado da presidenta, né? Gesto ousado da presidenta, porque mesmo contrariando o mercado, ela, enfim, honrou o compromisso com os trabalhadores, que começou desde o governo do presidente Lula, e o salário mínimo ontem foi reajustado em 11,5%. Então, nós queremos medidas que venham na direção de retomada do crescimento da economia, para preservar o emprego, para garantir o emprego, para preservar o poder de compra do salário, para que a gente possa manter as políticas de inclusão social e cuidar dos investimentos na infraestrutura. Então, Ana Ruth, eu tenho fé em Deus, até porque, né, uma coisa é você fazer a oposição, isso faz parte da democracia. Outra coisa é fazer a oposição ao povo, ao Brasil. O Brasil não merece isso. Então, nós temos muita confiança que vamos acertar o ponteiro do ponto de vista de reorganizar essa base congressual, essa base de apoio político parlamentar, e aí a gente tomar as medidas em 2016 para que, se Deus quiser, a gente possa debelar o mais rápido a crise econômica. Senadora, nosso próximo ponto de pauta é Comissão de Educação do Senado, mas é daqui a pouquinho, porque agora é hora de um rápido intervalo. O RN Acontece volta em instantes com a nossa entrevistada, a senadora da República, Fátima Bezerra. Não sai daí.